São Paulo. Uma palavra que ecoa como um trovão, uma cidade que nunca dorme, um estado que é o coração pulsante do Brasil. Mas quem são os homens que, em diferentes momentos, seguraram o timão desta nau monumental? Quem foram os maestros que tentaram reger essa sinfonia urbana, complexa, por vezes caótica, mas sempre vibrante? Hoje, eu, Lucas Ribeiro, convido vocês a uma viagem no tempo. Hoje, vamos conhecer os principais governadores que marcaram a história de São Paulo, deixando suas digitais indeléveis na paisagem, na política e na alma paulista. Cada um, a seu modo, um espelho de seu tempo, um reflexo das esperanças e dos desafios de milhões. A cadeira do Palácio dos Bandeirantes não é apenas um assento de poder, é um epicentro de decisões que moldam o destino de uma nação inteira. O governador de São Paulo não governa apenas para os paulistas. Ele administra uma potência econômica, um caldeirão cultural, um laboratório de futuros possíveis para todo o Brasil. As canetas que assinaram decretos neste estado desenharam estradas que nos conectam, hospitais que nos curam, escolas que nos formam e políticas que, para o bem ou para o mal, definiram gerações. Entender a trajetória desses líderes é, em essência, decifrar um pouco da nossa própria história, dos caminhos que nos trouxeram até aqui. Então, prepare-se. Vamos despir as estátuas de seus mantos de bronze e olhar para os homens por trás dos nomes. Vamos revisitar suas promessas, suas obras, suas controvérsias e seus legados. Esta não é apenas uma aula de história. É um convite à reflexão sobre liderança, poder e o impacto de um indivíduo no coletivo. Vamos juntos desvendar as crônicas do poder em São Paulo, essa terra de tantos sonhos e tantos desafios. A jornada começa agora. Se as paredes de São Paulo falassem, muitas delas sussurrariam o nome de Adhemar de Barros. Uma figura que personifica a complexidade, o paradoxo da política brasileira. Por um lado, o visionário, o tocador de obras, o homem que rasgou o estado com rodovias como a Anchieta e a Anhanguera, que ergueu hospitais e semeou as bases para o progresso industrial que viria. Sua energia era contagiante, sua capacidade de articulação, lendária. Ele entendia como ninguém a alma popular, o desejo por progresso visível, por concreto, por asfalto, por algo que se pudesse tocar e dizer, e isso foi feito. Adhemar era a personificação do desenvolvimentismo, a promessa de um futuro grandioso materializada em cada quilômetro de estrada inaugurado, em cada pedra fundamental lançada. Mas, como toda figura de poder, Adhemar também caminhava sob a sombra da controvérsia. O famoso jargão popular "rouba, mas faz", embora nunca provado ter sido dito por ele, colou-se à sua imagem como uma segunda pele. Ele navegava nas turbulentas águas da política com uma maestria que fascinava e assustava. Foi um populista clássico que sabia usar o carisma para construir uma base de apoio sólida, mas que também acumulou acusações e inimigos ao longo de seus 3 mandatos. Entender Adhemar de Barros é entender que a história raramente é pintada em preto e branco. É um mergulho nos tons de cinza da ambição, do poder e da construção de uma metrópole que, como ele, era cheia de grandiosidade e contradições. Depois de longos anos sob a névoa da ditadura, São Paulo ansiava por um novo tipo de líder. E ele veio na figura de Mário Covas, um engenheiro de formação, mas um arquiteto da redemocratização por vocação. Covas não era o homem das obras faraônicas. Sua construção era mais sutil, porém não menos fundamental. Ele se dedicou a reconstruir as fundações do Estado, a restaurar a confiança nas instituições. Sua bússola era a ética, sua ferramenta, a firmeza. Em um tempo de transição, ele foi a voz da serenidade e da responsabilidade, um dos fundadores de um novo partido, o PSDB, que nascia com a promessa de um caminho social-democrata para o país.
Seu governo foi marcado por uma palavra que causa arrepios em muitos políticos: reforma. Covas não teve medo de tomar medidas impopulares, mas que julgava necessárias para colocar as contas do Estado em ordem. Ele enfrentou o corporativismo, promoveu um vasto programa de desestatização, como a venda da CESP e da FEPASA, buscando modernizar a máquina pública e torná-la mais eficiente. Sua luta contra o câncer, travada publicamente enquanto ainda estava no cargo, tornou-se um símbolo de sua própria resiliência e de sua dedicação inabalável ao serviço público. Mário Covas deixou um legado de austeridade, de coragem e, acima de tudo, de que é possível, sim, fazer política com P maiúsculo, com decência e com princípios. Quando falamos em transição democrática, um nome se ergue como um pilar fundamental: André Franco Montoro. Antes mesmo de assumir o governo, sua trajetória já era a de um combatente pela democracia, um jurista e professor que usava a palavra e a lei como armas contra o autoritarismo. Sua eleição em 1982 não foi apenas uma vitória pessoal, foi um marco, o primeiro governador eleito pelo voto direto após quase 2 décadas. Foi como se São Paulo e o Brasil pudessem respirar aliviados, sentindo o perfume da liberdade que voltava a florescer. Montoro era a personificação dessa esperança, um homem de diálogo, um conciliador. Seu governo foi o laboratório da abertura política. Ele cunhou o lema "Tudo pelo Social", direcionando o foco do Estado para as áreas mais carentes, buscando diminuir as desigualdades que se aprofundaram durante o regime militar. Foi um governo de gestos simbólicos e ações práticas. Ele abriu as portas do Palácio dos Bandeirantes para movimentos sociais, incentivou a participação popular e descentralizou a administração, dando mais poder e autonomia aos municípios. Montoro foi o semeador. Ele preparou o terreno, adubou o solo da democracia para que outros, depois dele, pudessem colher os frutos. Seu legado não está no concreto, mas na fundação de uma cultura política mais aberta, participativa e humana. Se a história política de São Paulo no século XXI pudesse ser resumida em um rosto, este seria, muito provavelmente, o de Geraldo Alckmin. Um médico anestesista que aplicou sua calma e método na complexa tarefa de governar o Estado por 4 mandatos, um recorde de permanência no cargo. Alckmin representa a continuidade, a gestão técnica, um estilo de governar que prioriza a previsibilidade e a entrega gradual. Sua figura discreta, por vezes apelidada de picolé de chuchu, escondia uma habilidade política imensa, capaz de construir alianças e manter uma máquina administrativa funcionando com a precisão de um relógio suíço. Ele se tornou sinônimo do governo paulista. Durante seus longos anos no Palácio dos Bandeirantes, Alckmin liderou projetos de grande impacto: a expansão do metrô e da CPTM, a criação das FATECs e ETECs, que capilarizaram o ensino técnico pelo Estado, e a construção do Rodoanel, uma obra monumental que redefiniu a logística da região metropolitana. No entanto, sua gestão também enfrentou crises severas, como a crise hídrica de 2014 e os desafios na segurança pública. Governar por tanto tempo significa acumular não apenas realizações, mas também desgastes e problemas crônicos que persistem. A trajetória de Alckmin é a crônica de um administrador que deixou sua marca pela constância e pela gestão, um maratonista do poder que conhecia cada curva do caminho. A política, por vezes, anseia pelo novo, pelo disruptivo. E foi com essa bandeira que João Doria, um empresário vindo de fora do círculo político tradicional, chegou ao governo de São Paulo. Seu lema era "Acelera SP", uma promessa de gestão privada aplicada ao setor público, de inovação, de resultados rápidos e de uma nova estética do poder. Doria era a antítese do político clássico marketing agressivo, comunicação direta nas redes sociais e uma postura de CEO governamental. Ele iniciou seu mandato com um ritmo frenético,
anunciando concessões, parcerias público-privadas e um choque de gestão que buscava sacudir as estruturas do Estado. O destino, no entanto, reservava para seu governo o maior desafio sanitário do último século. A pandemia de Covid-19 transformou Dória, o gestor liberal, no líder do enfrentamento à doença, o defensor da ciência e da vacina. Sua imagem, diariamente em coletivas de imprensa, tornou-se um ponto de referência nacional, em um forte contraponto ao governo federal. A corrida pela produção da Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan, foi o capítulo mais marcante de sua gestão. Uma saga que misturou ciência, política e uma disputa de narrativas. João Dória foi um governador de dois atos: o acelerador liberal e o comandante da guerra contra o vírus, um personagem complexo que redefiniu sua trajetória em meio à maior crise de seu tempo. Adhemar, Covas, Montoro, Alckmin, Dória. 5 nomes, 5 estilos, 5 capítulos da longa e fascinante história de São Paulo. Passamos pelo construtor populista, pelo ético reformador, pelo arquiteto da democracia, pelo gestor longevo e pelo acelerador pandêmico. Cada um, com suas virtudes e seus defeitos, com suas obras e suas sombras, deixou uma camada de tinta no grande mural que é este Estado. Eles nos mostram que governar é uma arte complexa, um exercício constante de equilíbrio entre o ideal e o possível, entre a promessa e a entrega. A história, essa juíza implacável, ainda está escrevendo seu veredito sobre cada um deles. Olhar para esses governadores é também uma forma de olhar para nós mesmos, para a sociedade que éramos e a que nos tornamos. O que valorizamos em um líder? Obras visíveis ou instituições sólidas? Carisma popular ou técnica gerencial? Coragem para reformar ou habilidade para conciliar? As respostas para essas perguntas não estão nos livros de história, mas dentro de cada um de nós, em nossas conversas, em nossos debates e principalmente em nossas escolhas. Esses homens foram o reflexo de seu tempo, mas também os agentes de transformação que nos trouxeram até o dia de hoje. E agora, a palavra está com vocês. A história não é um monólogo, é um diálogo. Por isso, eu quero saber, na sua opinião, qual desses governadores mais marcou a história de São Paulo? Quem deixou o legado mais profundo, mais duradouro? Quem você adicionaria a esta lista? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos transformar este espaço em uma grande ágora digital. Um lugar para debater, para discordar, para lembrar. Porque entender o nosso passado é o primeiro passo para construir o futuro que queremos. Um forte abraço e até a próxima.